Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente falar hoje sobre um tema abstrato, não sei até que ponto. Já tivemos aqui um programa onde a gente falou sobre mental concreto e mental abstrato, onde a gente já abordou o que é abstrato, o que é concreto, mas hoje nós vamos mexer num tema muito interessante, que é o mundo das ideias. Quem é que já não teve uma ideia, hein? Mas será que a gente tem ideia, hein? Ideia é criação nossa? Ideia é o quê? Onde está a ideia, né? Eu tive uma ideia, tudo bem, eu tive uma ideia, mas onde é que estava a ideia para eu ir buscar essa ideia? Na minha cabeça? Se ela estivesse aqui, então, como é que é isso? Então, esse mundo das ideias é algo que você já deve ter falado, mas talvez nunca tenha pensado. De onde vem todas essas coisas aí que a gente fala? O meu amigo Arquimedes, né, o meu Patrício, compatriota, quando ele falou Évrika, que significa em grego descobrir, Eureka, que ficou famoso Eureka, quando ele descobriu aquela questão do ouro. Então onde que ele buscou Arquimedes, onde é que ele buscou essa inspiração, essas coisas? Então é isso que nós vamos tentar esclarecer hoje aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo 100%. 100%? Eu nem vou perguntar para quê, ele sempre disse tudo 100%, né? Então assim que é bom, né? Enquanto assim que tem que ser, né? Tem que ser, né? Enquanto a gente estiver podendo falar, tá vivo, respirar com saúde, não pode ter nada melhor. A vida é isso. Não é? A vida é isso. Ou a vida fica isso, então você pergunta como é que tá, pergunta para alguém assim, como é que você está? E corre, né? Porque... tem razão, né? Então o negócio porque o estar bem não é ter uma não conformidade ou não, né? Isso faz parte da vida, né? É verdade. Mas você tem que estar sempre bem, porque o teu status, a tua forma de estar bem é que te permite gerenciar a vida, porque senão você se submete à vida, daí não é viver, né? Tem razão, então olha aí, olha a dica, logo na entrada do programa. E Jorge, tem algum recado, alguma comunicação para alguém? Não, tudo tranquilo, só um grande abraço para todo mundo, obrigado pelo convite para estar aqui de novo. Isso. A gente está começando um ano agora, nós estamos entrando no 13º ano, hein? O número 13, hein? O número da sorte aí, E é o ano de 2018. Então, que seja um ano produtivo, né, Grego? Para todos nós, né? E que a gente consiga, nesses encontros que a gente faz para trocar ideia, né? Que a gente consiga dar algum elemento que possa vir a ser útil para que as pessoas arranjem os seus mundos de forma a conseguir contemplar o verdadeiro mundo das ideias e seguir uma vida útil, né? Olha, eu não sei como é que era a escola de Atenas, né? Onde eles se reuniam todos ali, confabulavam. Mas aqui eu vou dizer para vocês, antes da gente começar aqui o programa, eu e o Jorge ficamos conversando algumas coisas nossas, coisas que a gente tem interesse comum. Mas, se vocês pudessem participar, vocês não fazem ideia. É isso que faz falta, né? Porque aqui estavam duas cabeças com as suas ideias, trocando ideias, né? Imagina outras pessoas podendo compartilhar, mas quando eu e ele conversamos, nos raros momentos que a gente consegue conversar, que é raro mesmo, todo mundo dá uma pergunta para o Jorge isso, pergunta aquilo, mas eu não vejo o Jorge, gente. O Jorge, eu encontro ele no dia do programa. Então não adianta perguntar para mim, por isso que eu digo, escreve para ele tem perfil no Facebook, eu mando e-mail, essas coisas. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente sente essa necessidade, quando eu converso com ele, não tem disputa de ego, primeira coisa. Eu não discuto nada com o Jorge. Nós trocamos impressões, respeitamos a impressão um do outro. Às vezes eu contesto o que ele fala, ele contesta o que eu falo, a maioria das vezes, claro, né? Porque vocês conhecem minha boca aqui, como é que é. Então, mas seria bom se a gente pudesse ampliar isso. O programa de certa forma ele faz isso, né? Vamos dizer. Mas se vocês pudessem participar disso, despidos, como a gente conversa, despido de qualquer interesse, qualquer coisa, né? Isso chama espírito desarmado, né? Exato. Mas na verdade é a alma desarmada, né? Que o espírito não precisa estar desarmado. Isso, é um bom esclarecimento. Então isso é bacana. Então, quem sabe a gente possa ampliar isso, de que forma, eu não sei. Mas é bacana. A gente conversa aqui, a gente se vê como igual, né? Ele não me vê diferente, eu não vejo o Jorge diferente, eu vejo ele como irmão. Irmão. E é como eu vejo
todo mundo, né? Sim. Não tem... Assim, o pior lugar que você pode estar na vida é aquele lugar onde você se acha diferente dos outros. Perfeito. Diferente para mais, né? Aí é um lugar horroroso, porque aí você tem todos os aspectos negativos da solidão, todos os aspectos destrutivos de um caráter mal formado, porque você se julga superior, né? E aí isso te impede de aprender com os teus iguais, né? É a pior coisa. Bacana. E o que eu quero chamar também a atenção é o seguinte, porque muitas vezes, assim, vamos dizer, vocês vão assistir uma palestra do Jorge. Uma conversa. Uma conversa, tá certo. Uma conversa com o Jorge. Aí o Jorge está falando, está passando as impressões dele, mas você quer dar uma de grego, vamos dizer, e você fica quieto. E fica quieto porque tem medo, que a gente vinha falando, né? Medo de fazer uma pergunta para o Jorge ou contestar o que o Jorge disser. É isso que eu quero dizer, que a gente conversa almas desarmadas aqui. Então isso é bacana. Você tem alguma contestação, e você que vai assistir esse programa depois, você que assistiu todos os programas pregressos, não tenha medo, não tenha receio de escrever para o Jorge, contestar ou perguntar para o Jorge, você falou uma coisa, mas que eu não engoli bem. Entendeu? Dê a oportunidade para você não ficar com uma impressão ou uma dúvida sobre o que o Jorge falou, e dê uma oportunidade para o Jorge, porque enquanto essa dúvida estiver incomodando lá, provavelmente ela está ligada com você, né? Depende do nível de preocupação da dúvida, né? Se for um nível de preocupação ou incômodo lídimo, lícito, né? Então esse incômodo ele é só uma necessidade de resposta, e aí ela está praticamente na mesma altura que está a coisa em si, né? Pergunta, resposta e a coisa em si. Daí está praticamente respondido e tranquilo. Olha que interessante, presta atenção, nada é por acaso. Se o nível de incômodo com o assunto exposto ele chega ao ponto da revolta, da antipatia ou do ódio, daí essa pergunta ou esse comportamento, para quem expôs o assunto, ele é invisível, porque está em um nível tão diferente que não incomoda, não é visto, não é ouvido, e mesmo que venha em forma de pergunta não vai ser respondido. Por quê? Porque não é a pergunta ligada ao objeto em si, é uma torneira aberta para expor as antipatias ou revoltas de quem escreve. E não adianta nada. Não. Alimentar revolta, alimentar antipatia, não adianta nada. O que acontece assim, às vezes, outro dia eu vi um vídeo, fui ver os comentários de um vídeo. Sim. E aí tinha... Acontece muito não, tem o esporádico. Uma falta de respeito, né? Falta de educação eu não ligo, porque falta de educação você não pode fazer nada, porque daí a educação ela é inata à pessoa. Perfeito. Você não consegue brigar com o mal educado e na briga torná-lo bem educado. Não existe isso. A educação ela é construída como é construído o caráter. Mas a falta de respeito agressiva, quando envolve terceiros, aí isso carece de resposta, né? Daí então um dia eu fui ver uns comentários em um vídeo, e aí fiz uma resposta, também sem ler, né? E aí depois eu fui ler, eu achei que talvez devesse apagar, mas eu acabei deixando. Sim. Né? Mas é o tipo de coisa que também não leva a nada, porque a pessoa, na sua ignorância, falta com respeito para você, né? E a ignorância, às vezes, a ignorância ela é tão profunda que ela chega a ser neutra, a pessoa é o que é. Sem dúvida. Né? E aí ela falta com respeito, às vezes conscientemente, né? Se você vai dar embate a essa falta de respeito, a pessoa que gerou isso, ela não tem nem noção de entender os pontos dos quais você está abordando. E gera um processo de antipatia, de revolta, de ódio, e aí você vai se envolvendo e de repente, né, você se vê no mesmo nível em que o ódio ou a antipatia foi engendrado. Para sair dali é um trabalhão. É um trabalhão, concordo. Porque quanto mais profundo o ódio, ou antipatia, ou agressividade, mais pasmoso é o solo
sabe? Mais pegajoso é o processo. Mas as pessoas devem se dar essa oportunidade que eu digo, esclarecimento de alguma... Eu só comentei um Sim, extremo, mas é interessante. Né? Que não estou incentivando, estou encorajando as pessoas, não se aplica o que, às vezes, os e-mails que você me manda. Claro. Que são e-mails assim, num código de linguagem absolutamente fraterno, assim, sensacional, né? Sim. Não se aplica isso. Eu comentei um extremo, né? Que aí, às vezes, esses extremos de comportamento não vale a pena você tentar resgatar. Não. Porque a pessoa que está em uma posição que você pense que seja necessário resgatá-la, a primeira coisa que tem que acontecer é que ela saiba que é necessário um resgate. E aí, em ela sabendo que ela precisa sair dali, ela tem que tomar a decisão de sair ou não, porque até a morte é uma opção, é um direito de cada um, né? Então, não, eu sei que aqui está ruim e eu quero sair, aí eu estendo a mão. Se eu estender a mão, tem uma mão pronta para me ajudar. Aí eu venho, né, e saio através da conversa e tal, mas é isso aí, tudo é um processo individual. É como se assim, o mal é geral, mas a salvação é individual. Individual. Eu acho que é interessante porque você falou de um comentário. Existem alguns comentários que até o Fernando, porque a conta está em nome dele, na conta no YouTube, Fernando Pitti, né? E ele fala, e aí pai, eu deleto? Eu falo, não deleta não. Não, você tem a liberdade de expressão, você está lá. Agora, se você coloca um comentário lá, você está esperando uma resposta também eventual, né? E se você colocou um comentário lá, é porque você assistiu o programa. Senão você não colocaria, né? Uma vez ele tinha uns programas antigos, você até me chamou a atenção, eu dei uma olhada em alguns, daí tinha um sujeito que ficou uns 3 anos me enxovalhando. Foi. Só que eu imaginei assim, eu lembro. Não, eu imaginei assim, o cara assim, se dá o trabalho de ficar 1 hora assistindo alguém falar para depois ir descer o sarrafo, o sarrafo, então é uma vida assim tão inútil, é um desperdício da existência, né? Daí eu não fico com pena, né? Mas eu tentava entender o ponto de vista da pessoa, para ela não ter noção que está colocando a vida pelo ralo, né, dela, né, não a minha, né, porque eu estava achando engraçado, né, o processo. Não, mas aí eu aprendi com você, né, ele tinha alguma razão de estar lá, de fazer isso e de estar assistindo. Se ele está assistindo alguma coisa, ele está buscando o ser dele interno, alguma coisa que talvez nem ele saiba. Eu tô falando do crítico, né, desse aspecto assim. Ele está ansiando por alguma coisa que o programa tem. Não, e também aí entra em conflito com o ego dele, vamos dizer, não sei como é que é, da pessoa. Quando chega ao ponto de alguma coisa que existe em você, que existe em vocês, dela ser exteriorizada na escrita, ela está sendo parida no meio físico na última instância. Tanto é que o professor Henrique Jesus diz assim, a ideia... que nós vamos falar hoje? A ideia é o verbo que toma carne através da pele. Então tem o verbo, vem a ideia, né? E aí toma corpo físico através da escrita. Então quando a pessoa vai... isso com relação à ideia, aplica-se também ao extremo. Então quando a pessoa vai e destila o mais profundo ódio contra qualquer coisa que seja, né? Na escrita, e quando ela escreve e guarda para si, é um embate porque ela aprisionou o ódio. É um embate muito interessante. Você está face a face com o ódio mais profundo que em você existe, né? Você pode perder ou ganhar do ódio, há um método para isso. Sim. Mas quando a pessoa aprisiona o seu ódio em palavras, né, e publica, exterioriza, né, ela mostra o seu âmago e atrai símiles. Sabe? Aí já está lançado, né? E aí é um processo irreversível, ela está lá. E atrai os símiles, né? Então, ao invés de aproveitar a oportunidade de trazer à luz esse ódio conscientemente para enfraquecê-lo e transformá-lo na sua antítese, que seria o amor ou a fraternidade, esse ódio se entrelaça com os símiles e ele se fortalece e recrudesce na pessoa aquele processo de alimentar ódio. E é o que a gente vê muito hoje, né? Essas manifestações. Nossa, e como? Contra todos os tipos de possibilidades, né? Aí isso não adianta nada, é um desperdício de vida. Né? Então, bacana. Então, foi muito legal essa introdução. Essa introdução eu chamo de aquecimento, né? Aquecimento. Porque aqui... tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Claro. Assim, eu estou aqui na minha casa, né? Minha casa é o Vida Inteligente, aqui no meu estúdio.
estou aqui com o meu convidado, né? O meu irmão, e eu estou fazendo a sala com ele. Você já viu alguma coisa, algum esporte, alguma atividade que não tenha um pré-aquecimento? Se você entra sem o aquecimento, você está sujeito a uma contusão, uma fratura, alguma coisa assim. O Vida Inteligente não tem nada de diferente, porque aqui nós estamos fazendo, nós estamos esquentando para o conhecimento, para compartilhar conhecimento. Essa conversa esse preâmbulo, né, inicial aqui. Essa conversa inicial, mesmo às vezes sendo sobre assuntos mundanos ou assuntos profanos, ela tem por função silenciar o mundo em volta. Perfeito. Né? A egrégora, né? Criar uma egrégora. É como quando você vai conversar sobre determinado assunto, você precisa de silêncio para conversar. Então a gente está criando um silêncio astral para poder conversar. Muito bom. É quando você vai fazer um ritual, você tem um início que é para silenciar o mundo externo para que você consiga trabalhar para o mundo. Em escala, o que se faz. E o professor fala, né, que quando a gente conversa sobre alguma coisa, essa alguma coisa se aproxima, ela está no entorno. Então esse preâmbulo é você caminhar para algum lugar à espera de que aquilo que vai ser falado se apresente para ser visto e então falado. Então, e o apressado come cru. Por isso que eu gosto do Vida Inteligente, viu? É gostoso. Para quem capta, vamos dizer, para quem entra nesse espírito, é bacana. Para quem não entra, fica aquela inquietação inicial. Mas não importa, faz parte, como a gente diz. Jorge. O alimento posto na mesa, né? Cada um pega aquilo que precisa. Exatamente. A quantidade que precisa, caso precise. Né? Isso. Que a gente não pode partir do pressuposto que qualquer coisa que a gente fale vai ter utilidade para alguém, pode ser completamente inútil, né? Porque é o nosso ponto de vista. Mas eu aprendi com esse moço aqui o seguinte, aprendi mesmo, tá aqui, tô dizendo, se você está aqui, se você está parado aí na frente, nos ouvindo agora, porque alguma coisa em comum você tem com a gente. Não é porque ele é bonitinho, eu sou mais gordinho, ou o tema te chamou, não é isso. Alguma coisa tem, então fica atento a essa alguma coisa que te atraiu para cá. E não é nem, complementando, se me permite, não é nem conosco, né? É com aquilo que a gente tenta falar, né? O assunto que a gente traz, né? Com o que está plasmado, uma ligação, Quando a gente anuncia um tema, alguma coisa, de todas as formas, pela rede virtual, já tem a coisa criada, já está lá. Sabe, no GPS tem aquele... Como é que é o gel? Deve saber. Então, tem jogos via GPS, né? Sim. Que as pessoas guardam coisas ao redor do mundo em determinados locais e aí aquilo é um ponto secreto e aquelas coordenadas às vezes são repartidas, compartilhadas e as pessoas saem às caças das coordenadas. Sim, tá. E pode ser alguma coisa útil ou não, caso ela venha encontrar. Claro. Então, o que a gente faz aqui em escala é repartir coordenada. Interessante. A gente reparte uma coordenada. Que coordenada? A gente traz o assunto, né? E o assunto ele sempre está ligado ao assunto em si, né? O mundo dos fenômenos, dos sentidos, né? Ligado ao mundo das ideias, que é onde é que está o assunto. Aí, se a pessoa tem empatia com o assunto, aquela coordenada é o primeiro ponto para que daí ela, com o seu próprio GPS, chegue no ponto de origem da coisa em si. E aí ela teste um novo caminho. E mais à frente ela vai e reparte ou não uma parte do que ela tem aprendido. Perfeito. Isso é iniciação, né? Então tá. Então vamos partir pela palavra. Jorge, o que é uma ideia? O que é uma ideia? Comecei? Pergunta simples. Sim. Fica sem dó nem piedade. Não, tem que já direto assim. Primeiro que quando a gente fala emoção, pensamento, ideia, intuição, imediatamente se liga a uma coisa inexistente, porque a primeira abordagem é mundo físico existente, todo o resto inexistente. Sim. Então é como se fosse tudo inexistente, mas não é. Intuição, ideia, emoção, pensamento é matéria. São coisas vivas, densas,
né, formados de matéria, só que com uma compleição material diferente dessa compleição que a gente está acostumado, baseada no uso dos 5 sentidos. A palavra ideia é do ideia latino, do ideia grego, que é forma, né? Mas também está ligado ao eido grego, que é eu vi, porque a palavra original ideia está ligada à forma, né? Não é uma concepção, é forma física, né? Mas a ligação etimológica com o eido, ou eidó grego, que significa eu vi, né? E esse eido está ligado ao proto-indo-europeu veid, com W-E-I-D, que é ver e pensar, ver ou pensar. Donde o veid, inclusive, derivou para o sânscrito Vedas, né? Veda-se, que é os Vedas, que é aqueles que sabem. Sim. Né? Então, a ideia é forma e ideia é ver. Esse que é o conceito de ideia, né? E não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. É interessante, né? Porque apesar de você não acreditar, apesar de não ser tátil, vamos dizer assim, a gente poder mexer, a gente sabe, qualquer pessoa sabe que a ideia é uma coisa real, que o pensamento é uma coisa real, que a emoção é uma coisa real, porque ela dá reação física, então ela existe de alguma forma. O que se faz, às vezes, é confundir, fala assim, poxa, eu tenho uma ideia. Não, você não está tendo uma ideia, você está tendo um pensamento. Né? Não, eu tive uma ideia. Não, você usou inteligência ou interlegere, que é para unir dois conhecimentos, para daí então achar a melhor escolha, que é o conceito de inteligência. Então você juntou vários elementos e baseado no raciocínio, chegou a uma conclusão e falou assim, não, eu tive uma ideia. Não, isso é resultado de um raciocínio. Sim. E quando a gente fala assim, como o do Eureka, como é que é o nome? Arquimedes. O Arquimedes. Quando ele fala Eureka, já é a ideia já humanizada, porque ele viu a coisa em si. Então, quando eu falo assim, puxa, eu tive uma ideia, né? É que aí então eu vi a coisa em si, e no ver a coisa em si eu moldo, né? E em moldando ela já está sob os domínios da mente para ser colocada em prática e traduzida ou não. Isso que é a ideia. Então ela em si não existe. Ela é resultado de algumas outros sentimentos. Como é que a gente pode chamar isso aqui? Como é que a gente pode chamar inteligência? Sim, existe uma abordagem, emoção. Uma abordagem esotérica sobre primeiro logo, segundo, terceiro, mas não vamos entrar nesse assunto. Né? Complicaria. Então, vou tentar explicar o que é a ideia baseado no mundo das ideias de Platão. Tá, vamos lá, boa. Né? Que ele coloca muito bem essa distinção entre mundo das ideias e mundo dos sentidos, que é o mundo do eidó, não é? E o mundo do res. Res é o mundo ou res, né? Que é o mundo das coisas, onde res pública, coisa pública, né? E o eidó é o mundo das ideias. E aí, para colocar essa diferença entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, ele criou o mito da caverna. Sim. Né? Na República. O livro 7 da República, né? O capítulo 7 da República, se quiserem, né? Fabuloso todo mundo deve ler. Onde ele descreve também a estrutura da Atlântida, né? Ah, isso aí eu não sabia, não. Na República tem a organização social da Atlântida. Pensei que era no mito da caverna. Não, no mito da caverna está acima disso ainda, né? Que ali é a relação entre o invisível e o visível, todo o segredo da iniciação, está contido ali a produção da matéria baseada no sol oculto. Cada linha daquele negócio ali dá para conversar um dia. Olha né? só. E o Platão, o nome dele era Platão porque ele tinha os ombros largos. Era apelido, Platia, né? que é o nome dele era os ombros aqui. Aristócles.
Aristóteles. Aristóteles, ele nasceu em 428 a.C., viveu 80 anos, morreu em 348 a.C., né? Então Platão, no mito da caverna, para tentar explicar o que é o mundo das ideias, ele imagina assim: um conjunto de pessoas em uma caverna, essas pessoas aprisionadas, braços e pernas, aprisionados de pescoço sem poder se mover para trás e podendo olhar só para uma direção, para frente, para a parede da caverna. Isso. Né? E aí, atrás dessas pessoas que estão presas, olhando só para o muro da caverna, ele tem um fogo, uma chama, né? E aí, entre o lugar onde é que está esse foco de luz e as pessoas, há um caminho, e acima desse caminho, tem como se fosse um tapume, e aí passam as pessoas ali carregando animais, vasos, qualquer coisa nos ombros, né? E aí então essa luz projeta na parede, para quem está preso lá embaixo, somente a sombra daquilo que as pessoas carregam, né? E aí quem está aprisionado na caverna, privado de luz, privado de movimento, privado de tudo, porque nasceu daquela forma, na avidia, na ignorância, interpreta o mundo baseado naquelas sombras que são projetadas na parede. E essas sombras, elas se referem nem às pessoas que passam ali, mas ao que as pessoas carregam em si. A gente conversou outro dia sobre personalidade, né? Foi. É como se então o mundo projetado na parede fosse o mundo da personalidade, onde só o que cada um carrega que é o visível, o que cada um tá oculto. E como eles não conseguem, como eles não sabem de nada, né? Eles estão lá. Há uma visão totalmente distorcida do que seja o mundo. Por quê? Porque só conseguem avaliar o mundo baseado no sentido da visão. Isso. Que é o que estão vendo ali. Isso. Acima daquele ponto de passagem da chama, então tem uma saída para o dia, né? E aí ele fala que o que acontece dentro da caverna, ou a caverna em si, é o mundo dos sentidos. Nada ali é real, nenhuma análise é real, nenhuma abordagem é real, é o mundo das sombras. Quando a pessoa consegue se desvencilhar, tomar o impulso de passar aquele trecho mais íngreme e chega à luz do sol, né? Aí então primeiro ela vai ficar cega, ofuscada. Sim, vai ofuscar. E vai tender a negar tudo. Depois ela vai achar que tudo ali está errado, porque não tem nenhuma sombra projetada na parede. Depois o sol, que deveria iluminá-la, fazer bem, para ela é o inimigo, porque a cega e a queima. Então ela renega completamente. Como ela renega o dia, ela passa a apreciar a noite, então ela aprecia a noite escura e a lua. Até que, em apreciando a noite e a lua, ela vê que pode haver uma coisa adicional. Aí ela aprende a conviver com o sol. Só que de início, ela não tem capacidade de entender Sim. o que é o sol e o que é o dia. Então, ainda buscando viver no mundo da caverna, né, ela tende a analisar as coisas pelo reflexo que essas coisas fazem na água. Então analisa o sol pelo reflexo, as pessoas pelo reflexo, até que um dia então ela consegue ver que o reflexo que está daí na água responde ao sol, e ela vai e se volta para o sol. É o ápice da saída da caverna, né? Aí seria o eureka verdadeiro. Aí ela está contemplando o mundo das ideias, que é o mundo real. O sol é real. Tudo o resto em escala não é irreal, né? É o mundo das coisas. É simbólico demais, né? Não, e aí, todo mundo deve ler o mito da caverna. Não, e aí, todo mundo. Quando a pessoa, e corresponde à iniciação, né? Quando então se aprende a contemplar o mundo das ideias, né? O mundo das coisas como realmente são, as coisas verdadeiras, daí você se lembra, mas tem gente presa lá na caverna. Né? E como tem, né? Ainda tem muita gente presa. A humanidade vive presa na caverna, né? Aí então a pessoa, ou ela esquece daqueles que estão presos e segue com a vida, agora já contemplando o seu próprio sol, né? Ou então ela vai e resolve voltar para ajudar. Quando ela voltar para ajudar,
de início, ela vai ser mais cega que antes. Por quê? Porque agora ela já não se adapta mais à escuridão. Então ela não consegue sequer ver a forma como aquelas pessoas presas interpretam as coisas dos sentidos. Claro. E aí ela passa a ser hostilizada. Por quê? Porque ela é diferente do que antes ela era. Então, quando você vem e traz a boa nova, isso acontece com todos os avataras, Manus e Okanans. Quando eles vêm trazer a boa nova, que é o fato de ter contemplado o sol, eles são hostilizados por aqueles que estão sentados vendo as sombras. Bom você abordar por esse prisma. Por quê? Porque ele já não consegue contemplar a sombra como contemplava antes, porque ele está... Muito interessante o que você falou agora. Sim, ele não tem mais... assim, o próprio organismo já não sobrevive mais na sombra. Os olhos já não funcionam mais na sombra. E ele fala assim, não consigo ver como você vê. Aí, não, então eu te odeio porque você vê diferente de mim. Isso, não, mas lá fora tem o sol. Não, então você está ameaçando a minha sombra, você é meu inimigo. Muito bom que você falou. Já valeu o programa hoje para mim aqui. Não, você é meu inimigo, porque você vem de um mundo que eu desconheço e o que você traz ameaça o meu mundo. Perfeito, perfeito. E aí, os que dominam o mundo das sombras te veem como uma ameaça, como um inimigo. E vão te ridicularizar, e vão te agredir, vão te expor, e vão fazer de tudo para que você desista, né? E aí... Ou então vão te matar, vão te crucificar, vão te apedrejar, vão fazer um monte de coisa. Que é o que tem acontecido na história, né? E aí ou você desiste de tentar ajudar e volta para o mundo do sol que você conquistou, que é o que te pertence, ou você fica no mundo das sombras como um sacrificado. Você vai se doar à humanidade, permanecendo nas sombras, sabendo que existe o mundo fora da caverna, mas vai ficar ali tentando conversar com quem está no entorno e falar assim, não, isso é só uma sombra, porque daí tem o fogo que está projetando a imagem de quem passa, fora disso tem o sol, e você vai... E além de que daí nessa simbologia da caverna, tem todo o conhecimento esotérico, oculto, porque assim, o fogo vai produzir a luz que vai bater no objeto transportado e criar a sombra na parede que vai ser observado. A força que permite que as coisas sejam moldadas para que a mente as veja é o fogo, é teja estátua. Né? Então, por isso em cada linha tem um conhecimento esotérico, como todo conhecimento esotérico bem escrito, em 7 níveis de profundidade. O mito da caverna não é diferente. Então essa que é a diferença entre o mundo das ideias, né, e o mundo das coisas, o mundo dos sentidos. Quer dizer que a ideia ela carece de elementos para existir. Não, é que assim... Porque as pessoas que estavam... Vamos para o mito da caverna. As pessoas que estavam no mito da caverna, elas não podiam ter ideia, ou elas tinham a ideia restrita àquilo que elas estavam vendo, né? O mundo das ideias dela era aquele lá, né? Eles viam formas ali. Não. Como é que é isso aqui? Acho que você entendeu o que eu quero. Não, muito boa colocação. É que, por assim, o fato das pessoas que estão na caverna saberem que o sol existe, ou se alguém está contando, acreditarem que o sol existe, muda o fato do sol existir? Não. Esse é o mundo das ideias. O mundo das ideias é o imutável, é a origem das coisas, é como se fosse o mundo do espírito, é de onde tudo emana, né? É dali que sai a forma ou a forma para tudo. Né? E o mundo dos sentidos, aí é o mundo plástico, né? O mundo de cada um constrói o seu próprio. Mas o que nós estamos falando aqui agora, o que nós estamos verbalizando aqui, ele passa, já faz parte do mundo das ideias agora. Agora sim, porque já está contemplando. Já faz, então está aqui à disposição de qualquer ser aí, tá. É como se fosse assim, quer ver, Grego? Como é que foi criado o mundo das ideias? Tem um outro exemplo que é assim, então eu vou na padaria, né? Sim. E daí ali tem vários tipos de pãezinhos, né? Cada um mesmo sendo tudo de um mesmo tipo, assim, é pão francês. Só que eles não são exatamente iguais. Não. Um é mais queimadinho, mais branco, isso. Maior, menor, mais enrolado mesmo, não interessa o que seja. Só que há uma concepção que fabrica o pão, que é o expertise, a experiência do padeiro. Do padeiro. Né?
A experiência do padeiro é o mundo das ideias. Ah, tá. Ok. A forma dos pãezinhos é o mundo dos sentidos. E aí, o porquê que acontece disso de dizer assim, eu tive uma ideia? Isso aí. Né? Onde está essa ideia? E o professor Henrique Souza, fala Você já assim, falou isso e repete. Pode repetir quantas vezes você quiser aqui. não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Né? Acontece assim, é como se o mundo das ideias é aquele ponto de saída da caverna de Platão. Como se fosse na máquina fotográfica, tem o diafragma, o diafragma, que abre, deixa passar a luz e a luz pronto, vai registra e imprime a imagem. no filme, né? Na época, antes era aquela película com era nitrato de prata, alguma coisa assim, aí ele imprimia ali, né? Agora é feito via LCD, né? Então ele vai pegar, quebrar a luz e vai marcar os pontos e transformar em imagem. Na composição de cada ser humano, é como se existisse um diafragma entre um plano e outro. Opa! Sabe? E eu tenho que saber como abrir esse diafragma para que a luz passe entre um plano e outro. A gente conversou aqui algumas vezes, assim, entre um plano e outro há uma tessitura de átomos entrelaçados de tal forma que a única maneira de eu fazer com que o influxo de um passe para o outro é desenvolvendo e abrindo aquelas espiras, lembra-se, né? Deixa eu fazer uma pequena parte. Tem pessoas que eu conheço que elas me confidenciam que abre do nada, vou usar as palavras, abre do nada uma tela mental onde elas acessam coisas que elas acham que estão ficando loucas. Vem situações, seres, locais, tudo isso aqui. Seria mais ou menos uma abertura do diafragma para um outro universo, um outro mundo, um outro plano, como você abordou há pouco? Sim. A questão é qual é o mundo que elas estão vendo. Claro. Isso aí é outra questão. O mundo astral tem 49 divisões. E isso já falamos bastante sobre isso. Então você pode pensar que está vendo o mais profundo universo, está vendo a última camada mais densa do mundo astral, né? Ou a menos densa? Também pode ser, depende do que você está vendo, pode ser. A menos densa seria o mundo mais elevado do astral, tem uma característica completamente diferente, né? E já logo se percebe quando se vai ver, né? Sempre um plano na composição do ser humano, ele tem por função exatamente evitar que haja uma mistura entre os planos, para que não haja uma convulsão. Porque assim, se todo o vital se entrelaçasse com o astral, haveria uma convulsão resultando em morte. Se todo o mental se entrelaçasse com o astral, haveria uma convulsão resultando em loucura. Sempre é assim, porque você tem que fazer o encadeamento sempre nas camadas superiores de um com as camadas inferiores do outro. E aí começar um processo de aprendizagem. Esses corpos sempre vão estar separados. Eles são, por assim, se você pegar a mente concreta e a mente abstrata, não existe um mundo da mente abstrata, não existe um mundo da mente concreta. É Mahat, que é mental, né? Então, 4 partes mente concreta, 3 partes mente abstrata, separadas por questões humanas, né? O mais denso para o mais sutil. O contato entre um e outro depende do que você construa ali. Então, assim, se no teu corpo emocional, nas tuas emoções, você passa a ter controle sobre emoções, começa a compreender fraternidade, começa a compreender abstração, a parte mais elevada do teu corpo astral, das tuas emoções, se confunde com a própria razoabilidade. Sim. Quando a tua razoabilidade, a razão, ela compreende e está permeada de tal maneira do que seria a mecânica do abstrato, aí o concreto se confunde com o abstrato. Na medida em que se confunda com o abstrato, se funde com o abstrato. Tanto é que o próximo sentido, nós temos 5 sentidos, né? O quinto sendo desenvolvido agora, que é o olfato.
Por isso que o olfato no animal ele é bem desenvolvido, porque é o olfato instintivo. A gente está desenvolvendo agora o olfato consciente. No animal é o olfato energia e na gente é o olfato consciência. O próximo sentido, que seria o sexto, é a permeabilidade, que é exatamente isso que você falou. É eu ver tudo e todos ao mesmo tempo, sem risco e sem incompreensões, sem ignorância. Nós vamos chegar nisso. É o caminho natural do ser humano. É o caminho natural, tá. É um sentido normal, assim como hoje é o tato, ou a gustação, o que a gente tem, a permeabilidade vai fazer parte também, né? Então, o que separa um mundo de outro seria um diafragma. Com relação ao mundo das formas, né, ou o mundo dos sentidos, que seria o que a gente conceitua como alma, então está separado do que seria o mundo das ideias, considerando que é o mundo das ideias, né, a mente abstrata e o plano da intuição, que é Budi, como se fosse por um diafragma, né? E aí, quando coincide de você estar com a visão voltada para aquele local e aquilo abrir por um centésimo, milionésimo de segundo, como figura de linguagem. Sim, né? Claro. Daí você tive uma ideia. E você concebe uma coisa brilhante. Mas daí não é que você criou alguma coisa nova. Não, você simplesmente captou. Você viu. Sim. Por isso que o VEID, W-E-I-D, do proteína mas europeu, se vê não é com a visão, não é com essa visão, que é um negócio... Exatamente. É porque a cada um sentido grosseiro, que são os gnanendriyanas, né, que é a forma de interagir com o mundo que nos cerca, eu tenho complemento para o abstrato. Então eu tenho como ver sem usar a vista, ouvir sem usar... Isso, palavra sem som, como eu já falei aqui. Normal. Pô. Normal. Então, na medida em que eu consigo ver aquele mundo das ideias, né, aí eu traduzo humanamente e digo, eureka. Por isso o professor diz, no futuro a ideia será permanente no homem. Por quê? Porque no futuro o homem será bimânico, né? Mente concreta e mente abstrata interligada. E depois ele será atabimânico, atímico, búdico e mânico ligado. Então, quando você tem a mente, né, e Budi Atman ligado, então você tem aquele mundo das ideias, onde é que está a origem das coisas, entrelaçado permanentemente com a mente concreta e com o emocional. Aí você não precisa ter ideia nenhuma, porque todo o mundo das ideias está à tua disposição. Por que que... E sabe por que a gente não... Vai. Não, só vou colocar uma frase, aí você pode falar. Você pode colocar. Isso, e aí vem a questão, então assim, então por que eu não consigo acessar permanentemente o mundo das ideias? Não, pode perguntar o que você ia falar. Não, é exatamente isso, porque... por que eu estou falando agora com você, mas estou olhando para lá, estou olhando para cá, mas eu não estou olhando para lugar nenhum, mas eu estou buscando a minha ideia em algum lugar aqui, ó. Mas é porque daí nesse momento... Eu estou me conectando com alguma coisa aqui, entendeu? Que eu não sei o que é. Mas você vê, essa que é a questão da preparação para você chegar num nível tal... Sim. Né, de condições ideais de temperatura e pressão. O que é esse trejeito? O que é essa coisa que todo mundo faz? Putz! Peraí, deixa eu pensar, Jorge. Aí eu olho para lá, eu olho para o chão, eu estou olhando para onde, pô? Primeiro assim, quando você vai tentar buscar alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é paralisar a visão física. Isso é. Por quê? Porque a visão física consome, um troço estranho. Consome quase todo o processamento do cérebro, e aí isso é o que eu ia explicar em seguida. Então, você diz, não, espera, deixa eu ver. E bem assim mesmo. Aí você está parando de produzir imagens aí você pensa que está olhando para algum lugar. Né? Não, mas é que daí não é que você está olhando, é que você está desarmando temporariamente o processo de Tejas Tattva, que é a visão, para você usar a tua capacidade mental para daí sem nenhum impedimento, sem nenhum ruído, que na verdade assim, quando você pensa, não, vamos fazer silêncio um pouquinho que eu quero pensar. Isso. Você não quer o silêncio externo, você quer o silêncio de mente, você quer o silêncio astral, porque com o silêncio astral é uma coisa muito interessante, é o seguinte,
não produção de imagem. Tá? Porque assim, tudo que eu ouço, tudo que eu gosto, tudo que eu toco, tudo que eu cheiro, tudo que eu vejo produz imagem. Produz imagem. Produz. E esses turbilhões de imagens chegando o tempo inteiro na mente, eles tomam todo o processamento, toda a atenção de Manas, né? Que Manas vai ter que pegar, analisar cada imagem. Veja que é uma coisa muito interessante, porque o conceito de ideia é ver. E aí então tem o mundo desculpa, tem o mundo das imagens, o mundo das ideias, que é o mundo divino, e tem o mundo das ideias humano, que é esse que faz com que tudo que eu vejo no meu entorno se transforme em imagem, né? Tudo que eu sinta se transforma em imagem e vai para a mente concreta traduzir. Quando eu vou tentar buscar o silêncio, eu tento fazer com que esse turbilhão de imagens seja interrompido, para que daí que tá frio. É o ar, né? Tá frio. Tá frio. Só 19, hoje tá 19. Tá 19 19 graus? É que conforme vai baixando a temperatura, daí você vai baixando tendo uma Jorge resposta também, orgânica. tá. Aí chega num ponto que começa a atrapalhar. Então, vou aumentar daqui. Não, pode deixar. Então, esse mundo das ideias caótico humano é todas essas imagens que chegam da minha interação com o entorno. E quando eu quero tentar ver o mundo das ideias, né, divino, então eu tento fazer com que esse mundo das ideias caótico humano ele pare. Diz, não, pera, vamos fazer silêncio. Isso, né? Bem assim mesmo. O silêncio eu não consigo raciocinar. Né, que a gente fala assim. Porque a mente ela fica congestionada, como quando você come muita besteira e aí teu fígado fica congestionado. Igualzinho na cabeça, né? O processo é exatamente o mesmo, Então congestionamento, congestiona de imagens, por quê? Porque toda imagem tem que ser traduzida, toda imagem tem que ser utilizada ou descartada, e toda imagem deixa resíduo, né? E o resíduo dessas imagens são os sanskaras, né? Eles depois geram inclusive resíduo kármico, então por isso tem que prestar muita atenção no que se olha, no que se ouve, onde se interage, porque você vai ter que digerir isso de uma forma ou de outra, né? Então assim, aquilo de o porquê que eu não consigo ver o mundo das ideias temporariamente, por quê? O mundo das ideias está aqui e tem um diafragma onde eu posso contemplar, onde eu deveria poder contemplar para ter ideias permanentemente, conseguir abstrair permanentemente, ver coisas que eu desconheço, saber coisas que eu nunca li, interagir com quem não está. Esse tipo de processo que seria normal para todo ser humano, né? Só que assim... O outro lado é o mundo das ideias também ou não? O outro lado é o mundo. É o mundo das ideias. O outro lado que você fala, a morte? Não, você está falando de acessar, de você acessar. Não. Tô querendo saber não, se... é que a morte, o conceito que a gente tem de morte, a morte humana, né, ela vai acontecer no mundo da alma, né? Que o mundo da alma aqui é onde a gente gera o mundo das causas, né? E a morte é o dos efeitos. Eu vou ter que ir lá lidar com as coisas. É como assim, enchi a mochila de pedra no caminho, né? Morri. Colocar todas as pedras na mesa e analisar cada uma para ver por que eu trouxe, de quem era, eu deveria ter. Isso é. E enquanto isso, o mundo das ideias ainda está lá, que é o mundo onde está o eu superior, que é o espírito, né? Então, peraí, o mundo das ideias é o mundo superior. É o superior. Então tá, o eu superior, baita esclarecimento isso. Assim porque evita a confusão do mundo das ideias. O mundo das ideias é o imutável, é de onde emana todas as formas. Tá. Né? Esse é a característica do eu superior, o mundo dos espíritos, Atman, Buddha, Mana superior. Mundo da forma. Mas se eu tiver uma má ideia, Jorge, de onde ela não pode vir? Não existe má ideia. Não existe má ideia? Existe um mau pensamento, uma má emoção, uma má intenção, uma má engendração, uma inteligência nociva. Mas aonde que eu vou buscar?
Não, mas aí não tem como você buscar uma má ideia. Não tem. Porque no mundo das ideias não existe o conceito de mal. Maravilha. Então, mais uma coisa aqui para esclarecer. Não, isso é igual a gente fez que cursou do Tutia. Má ideia não é do mundo das ideias, então. Não, o termo má ideia não deveria. Pô, isso é uma ideia do mal, hein? Não, não é. É que ele usou a inteligência para daí ligar os conhecimentos de mal que ele tem em sua mente concreta e no seu astral, na sua alma, e aí então para isso gerar uma ação que leve ao mal consciente. Mas não é uma má ideia, não existe má ideia ou ideia do mal, né? Existe uma decisão ruim, uma ação ruim, olha só, um sentimento ruim, um pensamento ruim, entende? Isso sim, tá, né? Mas não tem... Porque seria como você atribuir ao cosmos uma deficiência humana, que é o conceito de mal. Entende? Não existe, não tem existe. Como. Não existe, não tem como. Certo. Aí, então assim, por que eu não consigo ter contato permanente com o mundo das ideias? Sim. Para daí eu ter solução para todas as necessidades, ter todo o conhecimento, ter acesso a tudo que foi construído e tudo que será construído. É porque eu fico com todos os meus sentidos gerando imagens o tempo inteiro. Isso torna caótico a minha alma. Manas, né, que é a mente, ela vai ter que ficar processando aquilo tudo. E em um mundo cheio de ruído, em um mundo cheio de imagens, eu não tenho tempo para ficar olhando para aquele local. Meditação me abre as portas do mundo das ideias? Claro, por quê? Porque a meditação... Abre a janela? Porque a meditação é um caminho para te deixar em silêncio. Perfeito. Né? E o silêncio, novamente, que a meditação tende a te levar, não é o silêncio da audição, é o silêncio de imagens. O que você ouve não vai gerar imagem, você não vai estar vendo nada, não vai gerar imagem. Mas mesmo assim a minha mente fica é comum, né? Você não consegue deixar a mente em paz, a mente quieta, porque você pensa uma coisa, outra coisa pensa outra, isso o que é? É a mente entrelaçando, né, todos os resíduos que você mesmo tenha colocado dentro dela. Daí um pensamento gera outro, gera uma emoção que gera outro, que gera um pensamento e fica nesse ir e vir, mesmo quando você está à noite em casa, na cama para dormir. Aí você não está ouvindo nada, não está vendo, não está comendo, não está bebendo, não está cheirando, não está nada. E o cérebro a mente está a mil. Põe 1000 nisso. Você passou o dia inteiro correndo, você deita, né? Você tem uma energia ainda para ser digerida, né? Sem dúvida. Aí o acúmulo, lembra que a gente conversou um outro dia, que o problema não é o ódio que eu tenho durante o dia, é o ódio que dorme comigo. Porque é esse que vai se acumular e vai entrelaçar com o outro, vai se cristalizar, esse tipo de coisa, né? É o cascão que vai formando, né? Sem a gente perceber aqui, né? Não, e quanto mais cristalizada é a alma, né, menor é a possibilidade de você contemplar a abertura, até que a abertura se fecha. Acesso ao mundo das ideias, esquece. É mesmo? Pode fechar mesmo? Sim, aí acontece a desvinculação do eu superior com a alma. Nossa, né? Que é a morte em vida, a vida em morte, que são seres humanos não humanos, que isso aí tem aos montes, né? Faz parte. Então, caramba! O mundo das ideias, então, é um mundo é o mundo do conhecimento, é o mundo do amor-sabedoria, é o mundo da vontade consciente, é o mundo da atividade consciente, ou da supra-atividade, ou da supra-emoção, da supra-vontade. E ele está à disposição de qualquer um. Por quê? Porque ele faz parte de cada um de nós. Então a ideia não está na cabeça, não está na mente, de jeito nenhum. Não, a ideia, ela está em mim. Por quê? Porque como eu sou parte do todo. Então, lógico, se eu pensar dessa você forma, está ligado diretamente ao mundo das ideias. O que acontece é que a tua alma, ela não se habituou a considerar como parte de si mesma o mundo das ideias. E ela considera como real o quê? Só aquilo que vem através dos sentidos. Se fecha. Lembra que uma vez a gente tinha um escrito lá que era celas de vidro para peixes com asas? Isso. É exatamente, brilhante, exatamente. Exatamente esse conviver no mundo ainda da forma, né? E renegar o mundo. Então assim, você pega um aquário, né, com água do mar e coloca no fundo do mar uma água transparente e fica observando.
né? Aí, como se fosse o mito da caverna, aí os peixinhos ali presos através do Bate vidro, no vidro ali, vê né? tudo disforme e fica dando cabeçada no vidro reclamando da vida. E não percebe que está E aberto. em cima está aberto e a água que tem no mar inteiro é a mesma água que tem Dentro do aquário. e tudo que está sendo respirado fora é a mesma coisa que eu respiro. E eu gasto a minha vida reclamando da dor de cabeça que eu tenho, quando a minha dor de cabeça é eu batendo num vidro que está ali porque eu quero. Bah! Tá boa hoje a coisa. Esse é o mundo das Nossa. ideias, né? E por isso o professor fala, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Não tem vidro, não tem cela. Nós vamos continuar tendo alma, vamos ter emoções, vamos continuar tendo mente concreto, vamos ter razoabilidade, racionalidade, mas o mundo das ideias é permanente. Então, aquele influxo de felicidade, de grandiosidade, de não limites, de não viver em um mundo de negação, não viver um mundo de reclamação, de revolta, ou um mundo gigante, né? Esse é o mundo que nos compete, é quando se unir o mundo das ideias com o mundo das formas. No caso daí de Platão, ele considerava como ideal o mundo das ideias e não o mundo dos sentidos, né? E tanto é que ele pregava a forma de governo ideal e dizia que ele era contra a democracia, chamava ele de o velho aristocrata, né? Mas no sentido de austero, né? Porque ele era a favor que os Hoi Aristoi, que são os melhores, né? Donde o termo aristocracia, né? Governassem, mas não a aristocracia degradada que a gente vê na história humana. O aristocrata filósofo é aquele que tem contato com o mundo das ideias. E ele era a favor da monarquia, mas não déspotas, né? Não, assim, aquele que vai e invade e fica. É aquele rei filósofo amado por todos, né? Que é a fonte do mundo das ideias. E que ainda assim que é um temporário. reino próspero, né? Todos prósperos, Não, assim, felizes. E o reino ideal é onde o próprio rei ele é temporário, ele fica um tempo escolhido, reina, sai, troca, então não existe a única hereditariedade que existe em um mundo ideal é a hereditariedade das ideias. Aí sim, aí você é o próprio mundo das ideias se deslocando sobre duas pernas no mundo humano. Aí o mundo humano deixa de ser mundo humano, passa a ser mundo divino. Você está vendo, eu que sou o homem que duvida de tudo hoje, assim, eu acho que o que nós estamos falando hoje não é absurdo, não é absolutamente nada. Não, claro que não. Verdadeiro, é lógico. Sabe por quê, Grego? Porque assim, não é uma coisa que eu tenho que buscar assim, eu tenho que atravessar o oceano, eu tenho que ir numa embocadura. E são 8 tipos de embocadura, então tem que saber qual é que é o tipo para ver até onde que eu posso ir para chegar lá, pegar a chave secreta e voltar e andar aí para daí então chegar lá e ter um escrito que vai me iluminar. Não existe escrito que ilumine. Acredito que não. Não tem yoga que ilumine, não tem conhecimento que ilumine, não tem iniciação que ilumine, não tem chá que ilumine, nada. O que essas coisas provêm, né, ou possibilitam, é dar elementos para que daí o próprio ser humano, exercitando a sua vontade, construa adequadamente uma alma, para que essa alma veja a si mesmo, para que o mundo da forma se misture com o mundo das ideias. Aí tudo acontece, aí a yoga é superior, aí vem a iluminação, aí vem os poderes, vem a compreensão, aí vem o mundo divino, se mistura o mundo divino com o mundo humano e o avatar se torna visível. O avatar se torna... Peraí. O avatar se torna visível... O avatar se torna visível para todos. Ou ele se manifesta... Não, manifesta fisicamente. Manifestado está. Ele se torna visível para todos. Visível para todos, tá? Lógico, se torna visível para todos. Porque é a mesma coisa. Vive no mundo das ideias. Tá. A ambiência necessária para que todos compartilhem é o mundo das ideias. Eu estou preso no meu aquário dando cabeçada. Tá, tudo bem. Ali no oceano, o oceano em festa e eu chorando no aquário. Ou reclamando no aquário, ou revoltado no aquário. Depois eu vou dizer assim, não, a culpa é de quem me colocou no aquário. Não.
as tuas escolhas anteriores te colocaram no aquário, porque ninguém pune ninguém, karma equilibra, não pune. Então você está no aquário porque era necessário. Acredito nisso também. Agora, pelos teus próprios esforços, o aquário foi para dentro do mar e o aquário não tem tampa. Nenhum aquário tem tampa. Né? O que acontece é Ata Dharma Meru, é onde eu direciono a minha visão. Se é para o mundo das ideias ou para o mundo das formas. Se é para o mundo das formas, aí tudo é dor, é sofrimento, é revolta, é incompreensão. Aí me revolto contra a escola, contra os pais, a família não ensina, cobra da escola, a escola não ensina, cobra dos pais. Aí a criança se revolta, o adolescente se revolta, daí ele cai no materialismo, né? Renega a filosofia, renega a iniciação e vai, e o mundo vai sendo levado assim, 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 assim. É uma briga infernal dentro do aquário e pro lado de fora todo mundo pacientemente aguardando, porque ninguém coloca a mão no aquário, né? Peixe tem que nadar por conta própria. Então é exatamente isso. Nossa, ó, estamos entrando no 13º ano. Eu como apresentador do programa posso dizer o que eu sinto, que o que a gente está levando hoje aqui talvez seja a coisa mais... Tudo que a gente fez aqui é precioso. Mas hoje foi como é que... Não sei como é que eu posso definir. Uma boa conversa. Põe boa nisso. Nossa Senhora, isso aqui foi dado aqui, foi passado aqui um ferramental disponível para todo mundo, de uma forma, como eu disse aqui para você, eu que duvido muito, né? Mas o que eu duvido não interessa para ninguém aqui, vamos dizer. Mas se eu estou falando que é factível e acessível, vamos dizer, porque na verdade é mesmo, entendeu? Me pareceu muito lógico, muito normal, muito factível. Você estava falando aqui, eu estava vendo aqui, né? Só não consegui abrir o obturador ali, mas eu vou chegar lá. Não, na verdade não, eu acesso ele. Porque o professor fala que isso é sempre a gente repetir, né? Quando você está falando de alguma coisa, de algum lugar, você está em contato, você está em você está na. Né? Então a gente está mergulhado no mundo das ideias nesse momento, tentando traduzir, né, para o mundo das ideias humano, para que isso aí seja então compreensível via coordenadas, para que cada um olhe para o seu próprio mundo das ideias. Qual é o mundo das ideias de cada um? É a alma olhar para o eu superior, né? Então, e aí as formas de fazer isso, aí vem a questão do conhecimento. Aí para que você vai adquirir conhecimento na iniciação? Para aprender a controlar suas emoções, controlar sua razoabilidade, diminuir um pouco a ignorância, saber a verdadeira história da humanidade. E aí, em paralelo a isso, então, a yoga adequada para controlar os reinos infernais que no ser humano existe. E aí, então, já se conecta com formas do futuro, então, fazendo a yoga os sons adequados. Então, há todo um processo alquímico que é colocado à disposição do discípulo, do iniciado, né, para que ele possa vir a acontecer, mas só depende dele, né? Porque assim, uma coisa que existe na iniciação é respeito absoluto a cada um, né? E a gente sempre convida, vamos, né? Mas nunca ninguém arrasta ninguém. Se você arrastar ou você empurrar, não tem, né? Aí você está empurrando alguém e você para de empurrar, a força contrária que essa pessoa está fazendo vai jogar ela para trás do ponto onde ela estava antes de começar. E ainda revoltada, por quê? Porque ela vai cair. E a culpa por ela ter caído vai ser sua, sob o ponto de vista dela. E sob o ponto de vista de lei, é sua mesmo. Por quê? Porque você não pode interferir. Cada um no seu processo, no seu tempo. Não, a gente assim, olha, interessante, seria bom se a direção é lá e a porta é aberta. Olha naquela direção quem quer. É o peixe. É isso mesmo. Não precisa dizer mais nada não. Hoje está em cima, sensacional. Eu não sei o que eu posso te... Só posso te agradecer. Lindo, foi um lindo programa, maravilhoso mesmo. Nossa, sai daqui. E é um assunto complexo para conversar, ainda bem que você conseguiu conduzir para a gente trazer, né, para o mundo dos sentidos, né, uma pequena visão do que seja o mundo das ideias. Bacana, né? Ganhamos todos, isso que é bom. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Foi maravilhoso, então não posso, deixa você encerrar, hoje você encerra, tá aí. Não, só um fraterno abraço para vocês todos, fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e que nessa boa vida
além de transformarem o mundo de vocês, transforme o mundo de todos, porque é para isso que a gente nasceu. Boas ideias e um feliz sempre.